Bom pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre o gráfico de Pareto. O Excel, ele dentro da sua relação de gráficos, a inclusão do gráfico de Pareto. Porém, eu vou mostrar aqui hoje que existe um pequeno ajuste a ser feito após o gráfico de Pareto ficar pronto do Excel, ok? Fique conosco aí no canal e acompanhe mais essa dica aí do Excel 2019. Muito obrigado. Bom pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso vídeo, né? Nós vamos falar aqui hoje sobre o gráfico de Pareto, que o Excel ele já traz para a gente o gráfico de Pareto. Antes da gente iniciar, eu quero falar aqui sobre 7 recomendações referente ao gráfico de Pareto, e que é super importante, porque quando a gente faz um gráfico de Pareto, nós estamos utilizando ele como uma ferramenta de qualidade, que é o primeiro exemplo, né? Ele é uma ferramenta da qualidade, ele está dentro das 7 principais ferramentas da qualidade. Tá? O objetivo do gráfico de Pareto é priorizar qual defeito a ser eliminado ou problema a ser resolvido. Ele é uma série de defeitos, não é uma série de dados. Nós não podemos confundir o gráfico de Pareto com uma série de dados, que pode ser uma série temporal, uma série estacionária, ou um gráfico de tendência. Não é assim que tem que ser analisado. Tá? Ele é um gráfico de priorização de defeitos ou de problema a ser resolvidos. Ele tem que ter uma coluna de percentual acumulado, tá? Exatamente aqui eu tenho os defeitos, eu tenho a quantidade de defeitos, eu vou colocar aqui ao lado o percentual acumulado, e as colunas do gráfico têm que ser ajustadas, elas têm que estar coladas uma na outra, para que ele seja, né, identificado como um gráfico de Pareto e não um gráfico de tendência, tá? Como eu já disse, trata-se de uma técnica de priorização de defeito ou de problema e não pode ser confundido com um gráfico de tendência. Ele é utilizado na fase 1 do PDCA, na identificação do problema, e pode ser identificado pode ser usado para priorizar defeitos na fase 2, também na fase de observação do problema, tá bom? Então tá aí as 7 dicas. Hoje o Excel ele tá muito fácil, porém a gente vai ter que fazer um ajuste aqui nessa tabelinha. Se eu selecionar aqui e vir aqui em inserir, eu tenho essa opção aqui que são inserir gráficos de estatística. Eu clico e já puxo aqui, ele já me dá o gráfico de Pareto, ok? Porém aqui já tem um erro do Excel, porque essa linha do percentual acumulado, que é essa linha laranja, ela não pode partir do meio dessa coluna, ela tem que pegar na ponta em cima dessa coluna. Para isso acontecer, nós precisamos fazer aqui 2 coisas. A primeira é somar essa coluna. Eu clico aqui e somo essa coluna, então eu tenho um total de 195. E aqui eu também tenho que tirar o percentual em relação ao valor, à quantidade total. Então eu pego o C56, divido por o C5 e divido pelo 195 e dou um F4 aqui para travar essa célula. Dou um Enter. Se eu clicar nessa célula e arrastar até aqui embaixo, ele vai me dar o percentual acumulado de cada defeito. E aqui eu vou colocar igual a 100% a última, porque o 195, a quantidade de 195 corresponde ao 100%. Eu fiz um caso aqui simulando tipos de defeito em pintura automotiva. Vou mudar o título do gráfico. E agora eu vou fazer o ajuste que o Excel não faz e que tem que ser feito. Eu clico com o lado direito do mouse aqui, clico em formatar eixo, e no máximo eu vou colocar o valor de 195.
Dou um Enter. Veja que ele agora ajustou o percentual acumulado para a parte de cima da primeira coluna. E tem que ser observado também se a coluna do eixo do percentual está com o máximo de 100%, porque se ela não tiver, tem que vir aqui, formatar eixo e colocar o máximo aqui como 100%. Nesse caso aqui ela já está, então está ok. Ok? Então essa é a dica do gráfico de Pareto. Para esse caso aqui, nós podemos utilizar esse gráfico de Pareto e já definir que os problemas a ser priorizados é risco, manchas e bolha. Se você quiser ver os valores, você clica com o lado direito do mouse, adicionar rótulo de dados. Então aqui você já sabe que o 56 se refere a risco e ele tem 29% em cima dos 195 casos detectados na produção, tá bom? Então essa aí foi mais uma dica aí, que o Excel ele facilitou, mas precisamos ter também um conhecimento base referente à questão da técnica estatística que você está utilizando, que nesse caso aqui é o gráfico de Pareto ou da ferramenta de qualidade, e para que possamos fazer muito bem feito. Então esse aqui é um gráfico de Pareto que já está pronto para ser levado para uma reunião de PDCA, uma reunião de MAS, para outro tipo de reunião que for utilizado um método de análise e solução de problema. Bacana? Então ficou aí a dica aí do Excel. Te agradeço por ter ficado até o final do vídeo. Se inscreva no canal e dê um like, porque é muito importante aí para que possamos continuar trabalhando em prol de promover as boas práticas aí no ambiente de trabalho. Muito obrigado.